pessoal, sejam bem-vindos ao programa Trabalhando com Capoeira, onde estaremos discutindo e compartilhando ideias, técnicas e estratégias para você que deseja começar ou melhorar o seu trabalho com a capoeira. E estamos aqui hoje com o professor Paraíba, professora Laís e mestrando Paulo Ricardo, e hoje nós vamos falar sobre a questão da aceitação da família, tendo em vista aí que é um assunto muito discutido. Eu tenho certeza que você já passou por isso, já viu alguém passar por isso, sobre a família estar julgando, mas já aproveita então, né, coloca aí nos comentários o que você pensa sobre isso, se você já passou alguma situação da sua família não aceitar você fazer capoeira, ou se você está passando por isso. E na aula de hoje, na verdade não é uma aula, né, a gente vai estar discutindo aqui alguns temas. Eu vou estar fazendo algumas perguntas para vocês irem refletindo também, e para eles vão estar respondendo para a gente discutir essa ideia. E a primeira pergunta seria: por que vocês acham que sua família não aceita a capoeira como trabalho na sua vida? Quem vai começar? Pode começar vocês, sem problema. Eu começo, então. Tá. Na verdade, assim, a minha família, ela, por um bom período, assim, não aceitava a capoeira na minha vida. Hoje ela já aceita, né, a capoeira como meu trabalho, pelos frutos, né, que nós damos, mas no início ela não aceitava. Um dos motivos é porque eles achavam que eu ia parar de estudar. Que como que eu não iria conseguir conciliar a capoeira com os estudos e consequentemente, né, não ter um emprego, né, não ter um trabalho. Então assim, no inicinho da minha família não aceitar a capoeira, de eu estar praticando capoeira, de eu estar começando a dar aula de capoeira, achar que eu ia parar de estudar e não ter um trabalho bem remunerado. Então um dos motivos foi esse. Comigo, né? Não aconteceu assim dessa forma. Minha família, eles não tinham essa referência muito que a pessoa tinha. Isso é trabalho, aquilo é trabalho. Eles não tinham muito essa referência, até porque meus pais, eles são autônomos, né? Sempre foram. Então eles não tinham muito essa referência. Então eu não tive essa resistência não em relação a trabalhar com capoeira. Mas eu vi várias pessoas com essas dificuldades, né? E uma das coisas que eles colocavam como impedimento e para dizer que aquilo não era um bom trabalho era a falta de exemplos. A maioria das vezes eles não tinham exemplos para falar se aquilo era bom ou se não era. Então, né, todo mundo quer proteger seu filho, né? Toda mãe quer proteger seu filho. Então ela vai encaminhar que ele tome algum caminho que ela conheça e não que ele vá descobrir um caminho, né? Geralmente a mãe quer ensinar para o filho e não o filho que é o melhor, né? Então é por isso que é tão difícil, às vezes a gente quer fazer alguma coisa diferente na nossa vida, a gente tem que vender primeiro isso para os nossos pais. Né? Enquanto a gente está sobre a dependência deles, a gente tem que convencer eles de que aquilo é uma boa coisa. Né? E hoje em dia, então, a gente tem várias coisas tecnológicas, novos trabalhos aparecendo digitalmente, empresas que hoje em dia fazem sentido existir, que antigamente, na época dos nossos pais, não fazia sentido. Então, quantos pais não sabem mexer no Instagram, no Facebook? Então, se você fala que assim, não, vou trabalhar agora, vou ter um canal no YouTube e vou viver exclusivamente disso. Você vai ter que explicar para os seus pais, né? Não existia isso. O planejamento que ele tinha para você provavelmente era estudar, né? E futuramente ao mesmo passo do que, pegando essa linha de raciocínio do professor Paraíba, ao mesmo passo que eles tinham algumas coisas que não existiam na época deles, eles se prendem ao que existiam. Isso aí. Por exemplo, não ter um plano de aposentadoria governamental dentro da capoeira. Sim. É uma coisa que pesava demais nessa questão para a nossa família. Eu passei por isso algumas vezes. Não, legal, você está trabalhando capoeira, mas e lá no futuro? Como que você vai fazer para se aposentar? Qual que é o seu plano quando você estiver mais velho? Então, uma coisa que para eles pegava demais. E eu vejo uma outra questão também. Eu vejo que o fato da elite não fazer a capoeira, principalmente no passado, a elite não fazia capoeira, era muito difícil. Começou ali na época do mestre Bimba, né? Algumas pessoas nas universidades e faculdades faziam, mas era uma parcela muito pequena. Até mesmo hoje ainda é pequena, mas já aumentou. E querendo ou não, quando as pessoas, os artistas, os governantes, pessoas que têm uma condição financeira melhor começam a fazer e divulgar, isso acaba se difundindo muito e a família acaba aceitando. Eu me lembro duas épocas que foram marcantes. Uma foi quando saiu o filme Esporte Sangrento, né? Que na verdade nos Estados Unidos era On the Strong,
Quando esse filme saiu ali no início dos anos 90, capoeira, então tipo assim, poxa, um filme americano falando sobre capoeira, então teve um boom, todo mundo queria treinar capoeira, colocar roupa de capoeira, e os familiares, alguns que começaram a ver, até aceitaram, poxa, tá nos filmes americanos. E um outro exemplo foi no programa Malhação, que começou a colocar capoeira lá, eu até me lembro, era o mestre Boneco, né, Beto Simas, do Grupo Capoeira Brasil, que começou a aparecer ali na Malhação e tal. Então muitas pessoas, academias na nossa cidade, que eram academias elitizadas, começaram a colocar capoeira, e não tinha. Poxa, mas se na Malhação, né, o nome Malhação, se na Malhação tem, vamos colocar. Então naquela época ali, alguns pais de pessoas que eu conheci, que tinham poder aquisitivo legal, começaram a aceitar, colocar. E eu também dava como exemplo, estava fazendo capoeira, eu falava com os meus pais, olha, o fulano de tal, o pai dele tem aquela empresa, até meu pai trabalhou com um deles, era dono de uma casa de material de construção, pessoa que tinha uma vida boa, tinha um prédio. Falei, olha, o filho faz capoeira, o filho dele faz, não, então legal, continua aí na capoeira aí. Então acho assim, essa época aí, esse pensamento deles foi bem assim, voltado a isso, e essas questões assim da elite também ajudou bastante. A questão também dos meus pais, os capoeiristas que eles conheciam naquela época, na maioria eram todos marginais. Então, né, usavam droga, viviam mal vestidos, sujos. Então, meus pais ficavam com muito medo de... isso daí não vai ser o seu trabalho, quero que você se forme, quero que você faça uma faculdade. Já no meu caso foi pela questão da minha mãe achar que você vivendo de capoeira não dava para ganhar bem, não tinha possibilidade. Ainda mais minha mãe ali com faculdade de jornalismo, e na mente dela ela achava, não, para você ser bem sucedido financeiramente, você tem que fazer uma faculdade de medicina, uma engenharia, algo assim muito mais além, odontologia, arquitetura. Minha mãe falava, filho, você não quer fazer isso, aquilo? Ela ia jogando um pouco na minha mente ali algumas dessas faculdades. E ela acreditava que somente através disso que seria possível você ganhar bem. Além também dela não ser considerada, a capoeira não ser uma profissão regulamentada, né? Que traria ali uma estabilidade financeira. Então eu achava assim, isso não... no teu vídeo, hein? Exatamente, a gente já falou, se você não entendeu o que a gente está falando aqui sobre isso, só dá uma voltadinha, olha lá no nosso outro vídeo que a gente está falando sobre essa questão da profissão. E minha mãe achava que aquilo ali não seria estável para mim. Ela pensava, não, ninguém vai assinar sua carteira, ou então você não vai ter um plano de saúde que vai cobrir isso. Então não, capoeira não vai ser bom para você. Já pelo lado da minha mãe foi mais essa questão. E agora vamos para uma próxima pergunta, que seria: o problema da visão da minha família relacionada à capoeira estaria apenas ligado ao fato dela não ser uma profissão regulamentada, ou pelo fato dela ter sido marginalidade em um determinado período histórico? Ou seria as duas coisas? Então, na verdade, o problema da visão seria porque ela não é uma profissão regulamentada, ou seria porque um determinado período ela foi considerada marginalidade? Assim, na minha vida, né, a princípio, igual eu até citei antes, né, foi por causa da marginalidade mesmo. Porque o exemplo de capoeirista que os meus pais tinham eram aquelas pessoas que eles conheciam, que usava droga, que estava na boca de fumo, que não, como eu posso falar, não tinha uma vida ali na sociedade ali, né, estabilizada considerada digna. Então eles tinham muito medo de que eu estivesse fazendo capoeira, eu pudesse me envolver com esse tipo de pessoas, né? E viesse, né, usar droga. Ela pensava que você entrando na capoeira, o seu futuro seria se tornar igual aqueles outros capoeiristas. Verdade, os nossos pais querem sempre o melhor pra gente, né? Igual o Paraíba mesmo disse. E eles estavam errados disso? Não, porque o que eles viam de capoeira, o que eles conheciam de capoeira, eram aquelas pessoas ali. Legal que ele tinha falado isso, você falou, eu lembrei de uma coisa. Eu estava assistindo um vídeo, né, eu gosto muito de coach também, do Jerônimo Temel, ele falava justamente sobre isso. A família não faz isso, né, que é uma coisa desse vídeo. Uma família não faz isso, por via de regra, na maioria dos casos, a família não faz isso com má intenção. A família faz isso porque nos ama e é o ponto de vista que eles têm. Nós é que temos que mostrar o nosso sonho para eles, como a Bruna também falou. Né? Muitas das vezes eles nem sabem, nem viram, acho que não, foi a professora Laís que falou, eles não têm um exemplo de alguém que saiu bem. Então acho eles que não tinham isso. O nosso sonho, eles têm que entender o nosso sonho, né? Compreender o nosso sonho. Porque eles querem o melhor pra gente, mas eles não entendem. Então, pelo fato de nos amar, nós estamos aqui querendo que
você brigue com a sua família. De maneira Não, eles querem o melhor para nós, em via de regra, na maioria dos casos, mas não entendem. Então é justamente isso. O primeiro é porque eles nos amam. Então cabe a nós fazermos eles entenderem esse processo e que é possível viver bem de capoeira. Verdade. Dentro da pergunta, para sintetizar um pouco, eu acredito que são as duas coisas. Eu acredito que é tanto esse lado dela não ser uma profissão regulamentada, esse receio que a família tem, tanto quanto essa questão dela ter sido considerada naquele período ali da história marginalidade, né? Tinha até as leis que proibiam e tudo a prática da capoeira. Então isso não apesar dessa lei ter sido jogada por terra e tudo, isso ainda vem ao longo do tempo, vai saindo um pouco, mas não é de uma vez que isso muda, né, na mente das famílias, tempo, né? É com o tempo. Então esse medo, esse amor que eles têm por nós e querer que nós tenhamos um futuro assegurado, uma estabilidade financeira, uma aposentadoria, e também essa questão que a professora Laís frisou aqui algumas vezes, essa questão marginal, né? Que marginal, na verdade, é pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que não tinham acesso a determinadas coisas e até oprimidos pelo governo. Então essa imagem ficou e as famílias não entendem, ficou aquilo lá marcado. Eu passei muitas vezes por isso, pessoas achar que o capoeirista é o cara que anda sujo, é o cara que usa droga, é o cara que é alcoólatra, é o cara que rouba. Na verdade era o pilantra mesmo, né? Não, e no meu caso foi mais essa questão também de não ser uma profissão regulamentada e de não trazer estabilidade, mas eu também acredito que seja também para esse lado da marginalidade, né? Já teve vezes de eu começar, as pessoas da minha família, outras pessoas terem conhecimento de que eu comecei a fazer capoeira, que eu comecei a trabalhar com capoeira, e você via na expressão da pessoa, falava assim, nossa, capoeira, ou até em escolas mesmo, por exemplo, tinha vezes que eu estava entregando alunos meus em escolas, criança pequena, aí tinha um outro pai que estava só pegando a criança na escola, nem fazia capoeira, e a criança falava assim, papai, eu quero fazer capoeira. Aí o pai falava assim, mas capoeira, filho, por que você não faz futsal? Falava isso na minha frente. Então você via ali um preconceito, né? Sim. E essa questão de ser coisa de negro, ou seja, já cheguei a ouvir isso, capoeira é coisa de negro, capoeira é coisa de marginal, então a gente via muito esse preconceito, infelizmente ainda acontece até hoje, né? Mas aí, em relação a esse tipo de coisa, de quem vocês acham que é a culpa dessa não aceitação? Seria de quem a culpa? Ser humano, nós seres humanos, tendemos a colocar a culpa sempre no outro. Terceirizar a culpa, né? Nós temos essa mania, não sei se pode chamar assim de mania, mas sempre fazemos isso. Você vê uma criança, né? Tem duas crianças brincando, caiu uma coisa ali no chão, sujou, mesmo sendo ele que chutou e o outro estava junto, ele fala, não, mas é porque o meu amiguinho me empurrou, por isso que eu chutei. Mas nós adultos fazemos isso também. Então eu acredito que a culpa realmente, eu não sei se posso falar culpa, independente, eu acredito assim, independente de que é culpa ou não, eu acredito que cabe a nós mudarmos essa imagem. Eu acho que se nós capoeiristas chamarmos essa responsabilidade para nós e pararmos de querer apontar que a culpa é de um ou do outro, ou é da família, ou é da história, ou é do cara, do fulano de tal que faz um trabalho mal feito, na sua visão, porque cada um tem a visão do que é bom, do que é ruim, mas de repente na sua visão um faz bem feito, o outro faz mal feito. Olha então para quem faz bem feito, imite, não tem problema nenhum de você imitar, mas também seja sincero. Não, o mestre tal faz um trabalho legal, eu faço que nem o mestre tal, não tenho medo de falar o nome. Tem vários trabalhos que nós nos espelhamos, admiramos e buscamos fazer igual. O que não pode é ficar falando, o fulano faz mal feito, o ciclano, acho que isso não agrega nada. Vamos chamar a responsabilidade para nós e buscarmos fazer o melhor. Eu assim já acho assim que é meio das duas partes, assim, né? O capoeirista que tem aquela mania de levar aquela malandragem, aquela malícia, né, que a gente usa dentro da roda para na vida no geral, né? Às vezes o capoeirista está acostumado ali com aquela malandragem, aquela malícia e acaba levando isso para fora. Aí às vezes quer tratar, às vezes fica devendo alguém, às vezes quer ser brigão lá fora, e as pessoas
tem aquele capoeirista, vê aquela pessoa, nossa, que é fulano ali é brigão, gosta de brigar com todo mundo. Ah, fulano ali tem um nome sujo na praça, fica devendo todo mundo, né? Fica dando aquele jeitinho, né? Então, eu acredito que a culpa um pouco, sim, nossa, dos capoeiristas e da nossa família também, por não buscar entender, buscar estudar, pesquisar do que se trata e olhar também que existem bons profissionais na capoeira, né? Às vezes, igual todo mundo acha que todo padre é pedófilo, todo pastor é ladrão, todo capoeirista é marginal. Então a nossa família também tem que saber entender aquilo que a gente quer e buscar ver também que existem os bons profissionais na capoeira. Sim. É isso aí. Tem alguma coisa para concluir? Não, acho que o pessoal satisfez bem essa pergunta aí. Eu até, assim, fazendo um apêndice do que a professora Laís falou, eu concordo nesse final dela, em parte, porque essa questão da família vai muito do nível, vamos colocar assim, de acesso que essa pessoa tem ao conhecimento. Tem pessoas que já realmente vão buscar ir atrás desse conhecimento, porque isso já é comum, rotineiro para elas, mas vamos pensar uma família mais rústica, uma família que veio, por exemplo, do campo e que não tem esse hábito, ele só reproduz aquilo que ele ouviu. Então, por isso que eu penso que cabe a nós mostrarmos, obviamente, também não estou tirando essa parte da família não, a parte da família tem também, mas tem pessoas que não têm, são mais velhos ou vieram da zona rural e não têm esse acesso. Então, nós chegarmos ali de repente com a informação, de repente pelo menos um exemplo para mostrar para eles que tem diferença. Porque se nós ficarmos esperando essa aceitação vir das mais variadas formas, ou da família, hoje nós estamos falando de família, de governo, enfim, de onde for, a gente vai ficar a vida toda esperando e não vai ver mudança nenhuma. É verdade. Eu acho também que tem, em partes, uma parte da culpa, digamos assim, seria também de alguns capoeiristas, mas principalmente nossa, né? Porque se a gente está vendo toda essa situação que a capoeira veio lá atrás, marginalizada, aquela coisa de escravidão e tudo, e o mundo está constantemente se evoluindo. Então, o que eu estou fazendo, qual que é a atitude que eu estou tomando perante a isso? Só porque todo mundo, vamos supor que todo mundo faz de qualquer jeito, chega atrasado e anda com roupa suja, e é malandragem, mente, briga e isso, aquilo. Então eu vou fazer aquilo também só porque todo mundo está fazendo. Então eu acredito que a mudança tem que começar na gente, né? Então eu vou chegar, vou estar sempre com o uniforme limpinho, vou dar minha aula, chego lá na aula com antecedência, eu me informo, eu estudo. Então a mudança acredito que começa na gente, pra gente dar exemplo, para começar a inspirar outras pessoas, a gente virar um exemplo de inspiração para as pessoas verem, nossa, aquele trabalho ali tem um diferencial, deixa eu ver o que eles estão fazendo. Então a mudança começando principalmente na gente, acredito que vai melhorar mais ainda esse tipo de situação. E a próxima pergunta seria, você já pensou em parar de fazer capoeira devido à não aceitação familiar? Eu realmente, não é que eu cheguei a pensar em parar, mas houveram períodos que foram bem difíceis. Por exemplo, no meu caso, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu recebi um ultimato dos meus pais. Eu estava com 17 para 18 anos e eles disseram que não teriam condições de ficar me mantendo na capoeira para viajar, para pagar mensalidade, todas essas coisas. E ou eu entrava numa faculdade, né, ou eu conseguia passar e teria que ser numa faculdade pública. Eles não tinham condição de pagar nada privado, tinha que ser numa pública, ou seja, muito difícil. Ou eu teria que parar de fazer capoeira e trabalhar para dar conta dos meus gastos, né? Até ajudar dentro da casa e tudo. Então eu cheguei a ficar assim, o que eu faço nesse momento? O que eu fiz, como eu amo muito a capoeira, sempre amei demais a capoeira, o que eu fiz foi começar a estudar muito. Então eu treinava 2, 3 vezes por dia, todos os dias, quando não estava estudando na escola, e estudava de madrugada. Então eu estudava de madrugada, mas eu confesso para vocês que muitas vezes naquelas madrugadas ali 2, 3 horas da manhã estudando aquelas apostilas para fazer o concurso, na minha época era vestibular, não riam de mim, ainda era vestibular, né? Eu estudei muito, tive que estudar muito e os meus pais não viam,
Né? E, pelo contrário, eles ainda falavam, você está vendo capoeira, seu vagabundo, você está vendo capoeira, você só fica à toa, não vejo você estudando. Mas quando eles estavam dormindo era a hora que eu estava estudando, porque eu treinava à noite, ia na escola durante o dia, então o horário que tinha para estudar era de madrugada. E quando vinham essas pressões, eu falava, será que é isso mesmo? O que eu vou ter que fazer? Será que eu vou passar fome? Né? Rolou esse aperto pelo fato também que nós dissemos aqui. Família ama, apertou, mas quando você se sente acuado, vem aquele, nem que seja pequeno, aquele desejo, e agora? Né? Ou e agora? Quem poderá me defender? Então eu tive que tomar essa atitude de estudar muito. E quando eu fui lá, fiz o concurso, eu consegui passar de primeira, comprei o jornal, levei para eles e falei, vou continuar na capoeira. Tem um relato mesmo meu. Como eu disse antes, né, minha família nunca teve um preconceito assim com a capoeira em relação a eu querer trabalhar com a capoeira, não. Mas teve um momento quando eu estava ali com meus 16 anos, essa faixa entre 16 e 18 anos, onde geralmente a pessoa começa a se preparar para poder trabalhar, né, para ter uma profissão, alguma coisa assim. E nesse momento, sim, eu tive uma dificuldade. O que foi? Meus pais não se importavam que eu fosse trabalhar com capoeira, mas tinham que trazer retorno. Essa era a única preocupação que eles tinham, porque a vida deles foram assim. Foi assim, né? Eles, independente do que eles faziam porque tinham um retorno em cima daquilo dali. Então para eles não fazia diferença se eu ia fazer capoeira, se eu ia dar aula de capoeira, mas ia trabalhar com mais alguma coisa para agregar. Para eles naquele momento não fazia diferença e tal. Mas se eu fosse trabalhar com capoeira, eu tinha que também viver bem daquilo. Então foi um momento muito decisivo, porque eu tive que realmente fazer aquilo dar certo, né, na minha vida ali, para eles poderem entender e aceitar aquilo dali. Então isso foi muito marcante. A hora que eu chamei essa responsabilidade, eu falei assim, não, tem que fazer o negócio dar certo, não dá para fazer de qualquer maneira, e tem que fazer esse negócio me dar boas condições. Aí essa foi a minha barreira, né, a minha dificuldade, eu tive em cima disso. Assim, parar de capoeira nunca passou pela minha cabeça, não. Mas eu tive muita dificuldade pelos meus pais no início eles não apoiarem tanto, né? Porque eu tinha que fazer, tinha que treinar, participar das aulas de capoeira, mas eu tinha que dar conta de todas as outras coisas. Eu tinha que estudar, ir bem, tirar boas notas. Se eu tirasse boas notas, eles iam tirar e não iam deixar eu fazer mais, eu era de menor, tinha que obedecer. Também de pagar, eles não estavam tendo condições de estar pagando para mim. Então, além de estudar, de eu dar conta dentro de casa, porque eu que cozinhava, eu que arrumava a casa, eu que ajudava a cuidar dos meus irmãos, para minha mãe e meu pai trabalhar. Então eu tinha que dar conta disso, tinha que conseguir o dinheiro para poder pagar a minha mensalidade e as minhas roupas. Então eu tinha que ir lá atrás da minha avó, da minha tia, para poder ver se tinha alguma coisa para me fazer e em troca elas me remunerarem. Então eu passei muita dificuldade assim, deles não apoiarem tanto, cansaço físico mesmo. E fora a cobrança assim, minha de estar treinando, de estar me dedicando mais. Minha mãe, o sonho da minha mãe para mim era morar fora. Eu tenho uma tia que mora na Europa, né? E o sonho da minha mãe era que eu fosse morar na Europa com a minha tia. Entendeu? Então, eu tive... Bem que não foi. Então, no início, assim, foi bem complicado. Mas eu sabia do que eu queria. Então, na minha cabeça, nunca passou assim, parar. Mas sim o cansaço físico de ter que, que conciliar tudo. Pagar um preço para continuar. Isso. No meu caso, assim, eu nunca passou pela minha cabeça em parar de fazer capoeira por causa da minha família não aceitar. Mas na verdade eu vivia numa realidade totalmente diferente de vocês. Porque ali, quando eu comecei a trabalhar capoeira, eu já tinha vocês como exemplo, como uma prova de que dava certo. O Wesley, eu casei com o Wesley, tudo que entrava na nossa casa já era pago através disso. Mesmo assim, minha mãe ainda achava que era melhor eu arrumar um emprego certo, que ia assinar minha carteira e tal. Ela mesmo assim, ela tinha essa concepção. Era um mundo que ela conhecia pouco ainda. Isso, então era um mundo muito, muito pouco conhecido por ela. Mas a minha realidade ali no caso era totalmente diferente, porque igual vocês estavam ali no início, estavam começando, não tinham exemplos de pessoas ali em volta de vocês que eram muito bem sucedidas com a capoeira e tal. Aí no meu caso eu não pensei em parar por causa disso,
Mesmo a minha mãe não aceitando, ela falando que eu tinha que arrumar outro emprego, fazer concurso, isso e aquilo, eu falava com a minha mãe, não mãe, eu vou continuar porque eu tenho a plena certeza de que eu vou ter bons resultados financeiros com a capoeira. Porque eu tinha esses exemplos. Então não passou pela minha cabeça por causa disso também. E na verdade isso até me movia a continuar para eu provar o contrário para ela. Porque como eu tinha certeza que ia dar certo, e eu falava assim, não, ela tá falando isso, então não vai ver. Agora eu vou continuar e vou trabalhando e vou dar muito orgulho para ela, não vai ter nem o que falar mais. E graças a Deus deu certo, né? É isso aí. Então a próxima pergunta, o que fazer para mudar a imagem da capoeira na mente dos seus familiares? O que vocês acham que tem que fazer? Esse dá muito pano para manga, né? Tem muitos pontos que a gente pode pensar aí que seriam importantes, porque a gente vai ter que sempre que olhar a pessoa que está do outro lado, que são os pais, que é a família, né? Então não adianta nada você falar alguma coisa que faz sentido só para você. Exato. Então a gente vai ter que olhar sempre o outro indivíduo que está do outro lado, que nesse momento aí é a família. E então nós vendo essa situação, um dos pontos que eu acho que pode ser interessante é, por exemplo, os valores que a capoeira ela fortalece, né? Os valores morais, éticos, né? De ter um bom relacionamento com as outras pessoas, né? De tratar o outro parceiro que está lá treinando com você como um parceiro e não como um inimigo, apesar da gente lutar, ter sempre aquela relação de que você está ali preservando, né, a integridade física da outra pessoa, se relacionar bem, né, entre professor e aluno. Então a pessoa aprender ali valores que são importantes. Por exemplo, nessa situação de entender que você tem um superior, que é o seu professor, então você já aprender a respeitar autoridades desde o início, você aprender a conviver em uma comunidade, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas com problema, com dificuldade de se relacionar com outras pessoas, e a capoeira ela possibilita muito isso às pessoas. Por quê? É um grupo, né? Não dá pra fazer capoeira sozinho, né? Você tem que ter um pra tocar o berimbau, outro o atabaque, outro pandeiro, tem que ter o outro pra jogar, tem que ter o outro pra bater palma. Então é assim, você precisa fazer parte daquela comunidade. E um grupo onde não há ali uma interação entre aquelas pessoas, torna-se impossível de continuar. Então, verdade. A capoeira por si só ela é muito rica. Sim, e quando bem, né, difundida, bem implementada, ela reforça muitos valores que eu acho que faria com que a nossa sociedade hoje em dia estivesse num patamar ainda mais elevado em relação a isso, porque hoje em dia, como eu falei, tem várias pessoas que não têm amizades, por causa disso acabam às vezes em depressão, às vezes não tem alguma coisa, ela só vai para o trabalho e volta para casa, vai para o trabalho e volta para casa. Eu acho, né, quando você mostra o contrário ali para sua família, né, aquilo que ela pensa, aquilo que ela vê, você consegue, né, igual o mestrando disse, né, a gente ser o principal espelho, o exemplo, né, ensinar pelo exemplo, né, e não pelo que a gente fala, mas mostrar que é diferente, que igual assim, no meu caso, da minha família, né, a partir do momento que os meus pais viram que eu continuei ali estudando, que eu e o Paulo, mesmo eu grávida, mesmo, né, quando a gente começou a trabalhar, a gente conseguiu começar, né? Tudo era tão difícil, e a gente conseguiu, com a capoeira, fomos conquistando nosso carrinho, a nossa casa. Eles foram vendo que a nossa vida, que a gente começou a viver da capoeira e viver bem, que é possível sim viver bem de capoeira. A princípio os meus pais não assim, apoiavam tanto. A minha mãe era raro quando ia numa apresentação de capoeira ou num evento de capoeira, e a gente tem um exemplo vivo dentro do nosso grupo, que a minha mãe já há 4 anos está fazendo capoeira com a gente, né? Então esse exemplo assim, é um maior que eu levo. A partir do momento que ela viu o que a capoeira podia fazer na nossa vida e estava fazendo, né? Que a gente estava vivendo daquilo e aquilo estava trazendo grandes retornos para a gente, ela começou a se sentir interessada. Aí sim, agora, hoje em dia, ela vai andando com as próprias pernas ali, né? Mas... E pegando isso que a professora Laís está falando, que todos falaram aqui, eu acho que a palavra se resume a resultado. Não só o resultado financeiro, sim, também o resultado financeiro é muito importante. E pense alguma coisa, você capoeirista, o seu familiar, no que diz respeito
a resultado financeiro, para ele pouco importa se você é graduado, se você é instrutor, professor, contramestre, mestrando ou mestre. Para ele, você colocar uma patente na cintura, ele não vê diferença na sua vida. Vamos colocar primeiro no aspecto financeiro, para ele dá na mesma. Agora, se você traz um resultado palpável para ele, se ele vê que você consegue pagar as suas contas, resolver os seus problemas financeiros, ter um meio de transporte, casa para morar, se ele vê esse resultado, a mente dele já começa a mudar, porque a pergunta é o que fazer para mudar, não é? E outro é o resultado que o professor Paraíba estava falando. Se você era de repente um desocupado, uma pessoa que estava nas drogas, estava no alcoolismo, ou se você teve um aluno, aquele aluno que chegou lá drogado, aquele aluno que chegou alcoólatra, ladrão, ou que brigava com os pais, que brigava na escola, que brigava na rua, e você ensinar esses valores e mostrar o resultado para a família, a sociedade de forma geral, eu acredito que é uma forma de você mudar essa concepção que eles têm, porque com resultado. Porque se nós ficarmos presos somente a essa questão, não, aconteceu, você sabe que mudou, e no máximo a família daquele rapaz ou daquela moça sabe que mudou, já fez muita coisa. Mas vamos também tentar difundir essa mudança, esse resultado, mostrar para as pessoas que uma pessoa que chegou ali e entrou na capoeira e falou, poxa, hoje eu respeito meus pais, meus avós, as pessoas, porque ele aprendeu a respeitar o professor, o mestre. Ele viu que as drogas, essas coisas ilícitas levavam ele a não conseguir uma melhora significativa na capoeira, ele largou, viu que só atrapalhava. Ele chegou ali na nossa situação, na minha, da Laís, por exemplo, nós não tínhamos nada e conquistamos. Então a nossa família, a mãe dela falou, poxa, realmente eles mudaram a postura, eles mudaram a vida financeira. Até eu quero fazer capoeira hoje em dia. Né? Verdade. E isso acho que depende também da realidade de cada pessoa, né? Igual vai ter famílias que, igual ele falou, só o fato da pessoa ter saído das drogas, ter melhorado ali, já vai ser excelente, vai ser um motivo enorme para a família aceitar. Igual, um outro exemplo também, a gente tinha um aluno, fazia capoeira já, se eu não me engano, 3 anos, e nos 3 anos a mãe pagou para ele participar da formatura, mas ele não queria nem subir no palco. E o menino, ele nunca tinha participado de nada da escola dele também. O menino entrava em pânico, começava a chorar. Então ele já estava maiorzinho, acho que ele já tinha ali uns 5 anos de idade. E ele nunca tinha participado de nada, de dança, de escolinha, de teatrinho, nada. Sempre ele chorava. Só que a gente falava com ela, não, tem um processo, tem um tempo. E a gente ia trabalhando ali na mente da criança e também do pai, né? Porque senão às vezes o pai chega um momento e fala assim, não tá dando resultado. Mas tem um processo. Só que chegou um determinado momento, se eu não me engano, não sei se foi na 3ª ou na 4ª formatura dele, ele simplesmente subiu no palco na frente de mais de 400 pessoas, jogou capoeira com os mestres, jogou capoeira com os alunos lá que faziam capoeira junto com ele, tirou foto, brincou, e a gente até registrou esse momento, né? Tinha fotógrafo lá e apareceu ela tirando foto, filmando, na verdade, assim, chorando, a coisa mais linda. Então aquilo ali pra ela já foi suficiente pra ela ver que a capoeira é melhor. E até hoje ela fala, não, a melhor coisa que aconteceu na vida do Bernardo foi ele ter continuado na capoeira, fazendo capoeira. A irmã dele, que é pequenininha, começou, ela falou, não, eu tô doida pra Carolzinha fazer pelo menos 2 anos logo pra ela poder entrar na capoeira, porque teve um resultado, no caso ali, social, digamos assim. E também pode depender da realidade. Vamos supor que você tem uma realidade que você ter resultados financeiros vai fazer mais diferença ainda. Mas isso depende. No meu caso, quando eu comecei a ter resultados financeiros, onde eu já tinha ali uma moto e eu não pagava prestações, eu consegui comprar a moto ali tranquilo, à vista. Chegou um momento, a gente não precisava preocupar com parcelas de carro, ficar pagando 13 mil parcelas. Para ela, quando ela chegou na nossa casa, viu a casa que foi reformada, tudo aquilo já foi suficiente para ela aceitar. Agora, isso também vai depender da realidade de cada família. Porque, por exemplo, vamos supor que você faz capoeira e o seu pai é médico e ele tira por mês 30 mil reais. Só que aí você começa a trabalhar com a capoeira e você ganha só R$1.000 ou só R$500 com a capoeira. Lógico que seu pai vai falar assim, olha, meu filho, realmente a capoeira não dá resultado. Agora pode ter uma situação de que os seus pais, eles são, não tem estudo, não tem escolaridade ali, foi tudo muito difícil, o máximo que eles conseguem tirar por mês é um salário mínimo. E de repente você com a capoeira já consegue tirar 2, 3, 4, 5 salários mínimos.
aquilo também já vai ser suficiente. Então vai depender também da realidade de cada família. Tem algo que acho legal para a gente pensar, uma reflexão em relação a resultado e estar preocupado com o resultado no que diz respeito à aceitação da família e sociedade. Por exemplo, se nós vamos ao médico, quando você vai ao médico, quando você senta na cadeira do médico, você pergunta quais foram as especializações, qual que é a sua patente, você já viajou para onde? Você quer o resultado do médico, você está passando mal, você quer saber, olha, eu estou sentindo mal, ou eu estou com essa lesão, eu quero o resultado, eu quero melhorar. Quando você chega no médico, você só quer, é médico, você não fica lá querendo saber, você não pede carteirinha dele. Alguém aí já pediu carteirinha do médico para saber nem saber se ele é médico? Agora, o que você fala que aquele médico é bom quando? Quando você chega lá e o médico te gera um resultado. Então, eu acredito que nós vamos mudar essa realidade quando nós mostrarmos para a sociedade sempre esse resultado. Independente da graduação, do que for, você mostrar resultado. Fala, poxa, a Bruna é instrutora da capoeira, né? E já mostra resultado para a família, para a sociedade. A mãe dela não sabe nem cor de corda, ciclo de corda, o que significa instrutora. Ela vai estar lá no dia que a Bruna for formar professora, legal, professora, mas os resultados, melhorou ou piorou? Porque se tiver piorado, para ela não vai interessar nem um pouco se ela é professora. Não estou desmerecendo as graduações, nós também temos graduações, nosso trabalho, não é isso, mas isso não muda o pensamento da sua família. Verdade. E agora a nossa última pergunta, que seria: e o futuro da capoeira? Está nas mãos de quem? Acho que você acabou de responder agora. Acabou de responder. É uma pergunta assim que a gente acabou respondendo ela aos poucos, né? Durante a construção desse vídeo. Mas vai ser legal nesse momento agora a gente fazer um pouquinho da síntese sobre isso daí. Eu acho que o futuro da capoeira, vocês que estão aí nos assistindo já devem ter entendido, que está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos chamar a responsabilidade para nós, ir lá, fazer diferente do que aquelas pessoas que não fizeram da melhor forma, não se entregaram de verdade para a capoeira, fizeram um trabalho meia boca, né? Então o futuro da capoeira está nisso daí, você assumir essa responsabilidade do que a capoeira está aqui e eu quero que ela vá para esse outro nível aqui. E a compreensão das pessoas em relação que a capoeira é um trabalho bom ou ruim é essa, e eu quero que isso se torne uma coisa melhor, quero que isso faça mais sentido para as outras pessoas. E a única possibilidade disso acontecer é se nós mudarmos a nossa forma de agir. Sim. E até isso, a mudança da mente, né? É a mudança que eu quero no outro, eu começo em mim. Isso. E de atitudes também, a gente começar a se organizar mais, né? Porque quem não se organiza não se estabelece. Então, se a gente quer se estabelecer, nós devemos organizar em todos os aspectos, todos os sentidos da nossa vida, ali no nosso trabalho, nos treinos, a nossa vida pessoal. Então, acho que a capoeira está nas mãos nossa, e para isso a gente tem que começar a mudar a nossa mente, mudar. Se a gente fazer de uma forma e não dava certo, a gente vai começar a fazer de outra maneira para dar certo, né? Enquanto nós já dissemos aqui, como o professor Paraíba disse, já foi sendo construídas as respostas, mas enquanto nós ficarmos delegando para A ou para B e não mudarmos, começarmos a mudança aqui, ela não vai se estender para outros. E nós tratarmos com carinho mesmo tudo aquilo que nós fazemos. Sim. Entender que é possível, né? Fazer o melhor, dar o 100%. Se eu vou dar uma aula, eu vou fazer ela 100%. Se eu vou fazer um uniforme, 100%. Um evento, eu vou fazer o melhor evento. Se eu vou chamar um mestre, eu vou tratar ele da melhor forma possível, sabe? Colocar ele no melhor lugar, respeitar, reconhecer, fazer o melhor sempre naquilo que nós nos propusemos a fazer dentro da capoeira também. E até na capoeira mesmo, né? Se eu vou fazer um evento, eu vou tentar fazer um evento nota 10. Se eu vou dar uma aula, eu vou me esforçar para dar uma aula nota 10. A gente mirar sempre na excelência. Eu acho que se nós capoeiristas começarmos a mirar a excelência, a mirar fazer coisas boas, né? Eu acho que o futuro tende a ser isso mesmo. Sim, e também a questão eu acredito muito que o futuro da capoeira também esteja nas mãos daquelas pessoas que trabalham com a capoeira em si. Que às vezes não só vive de capoeira, nossa, só vai ter futura capoeira na mão daquelas pessoas que vivem somente capoeira. Não, mas às vezes aquela pessoa que tem um trabalho sólido com a capoeira,
Às vezes ele tem um outro trabalho secular, mas tem um trabalho sólido com a capoeira, porque geralmente nós que somos profissionais, que damos aula e tudo, a gente está em constante processo de evolução, está sempre buscando informação para somar algo que a gente pode tentar acrescentar ali de informação na capoeira para ajudar cada vez mais, ajudar as outras pessoas. Então a gente que vive disso, a gente tende a se doar mais, né? Igual a gente vê, conhece grandes mestres aí que não vivem só de capoeira, tem um trabalho secular, mas ele tem um trabalho sólido com a capoeira, tem uma turma boa, o grupo tem crescido. Então geralmente são essas pessoas que somam mais ainda. Não quer dizer também, né, que quem não trabalha, tem pessoas que vão entrar na capoeira e falam, não, eu não tenho vontade de dar aula, não tenho vontade de trabalhar com capoeira, e que vão somar sim, mas o padrão que a gente observa são essas pessoas que acabam querendo se doar mais porque trabalham já com a capoeira. Eu acho que em cima disso a gente pode até pegar bons exemplos, né? Quem foram as pessoas que fizeram grandes transformações no mundo da capoeira? Nossa, verdade. Geralmente eram pessoas que se envolveram também com o trabalho de capoeira. Sim. Verdade. Então, há sim a possibilidade da pessoa trabalhar em mais de uma coisa? Sim, mas é óbvio, né, que se você trabalha com uma única coisa, você tem 100% do seu 100%. foco para aquilo. Exato. Então, tudo que você estuda, você não tem que falar assim, agora eu estou estudando para medicina, agora é para capoeira. Ou então, agora eu estou estudando para engenharia, agora é para capoeira. As horas de todo mundo são iguais, né? Todo mundo tem 24 horas. Se você tem que dividir o seu tempo em duas coisas distintas, você, consequentemente, vai tender a ter menos resultado. Né? Então, se você pegar os grandes ícones aí da capoeira, as grandes referências que nós temos hoje em dia, eles fizeram grandes transformações, por quê? É verdade. Se envolveram cada vez mais com o seu trabalho, né? Se E doaram até, cada né, vez tem mais. exemplo de um mestre que a gente conhece, que ele se aposentou, acho que faz uns 3 anos, ele é mestre capoeira e sempre conciliou o trabalho no banco com o grupo de capoeira dele, né, com o trabalho. E assim que ele aposentou do banco, em 3 anos, assim, o grupo dele de capoeira deu um boom, assim, deu um crescimento assim, exponencial. Até para fora do Brasil. Por que será? Porque quando ele trabalhava no banco e na capoeira, ele não conseguia dar 100% ali. Então, quando ele aposentou do banco, ele conseguiu dar 100% na capoeira Não que, e com isso... como disse a instrutora Bruna, não que não consiga fazer um bom trabalho, que é isso que eles também estão dizendo aqui. Consegue sim, consegue fazer um trabalho excelente. Mas o ser humano, quando ele foca em uma coisa, ele consegue dar 100% naquela coisa, naquele objetivo. E esses exemplos aí, a gente poderia citar vários aí, vários ícones da nossa, que são contemporâneos a nós, que fizeram grande diferença, que são inegáveis. Não adianta ficar aqui com demagogia de bandeira, que não é o meu mestre, é o mestre do fulano, eu não gosto disso nem disso, mas fizeram. A gente vai dando esses exemplos aqui ao longo dos vídeos, nós não temos problema nenhum com citar nomes aqui, mas são muitos. É só você parar para pensar quem são os grandes trabalhos e como esses grandes trabalhos agregaram para todos que trabalham e vivem também com a capoeira. É verdade. Então é isso aí. Acho que dá pra gente encerrar por aqui. O que vocês acham? Tranquilo? Então, pessoal, é isso aí. Gostaria de agradecer por você ter ficado até o final do vídeo. Se você está gostando de conteúdos como esse, se você tem gostado desse nosso programa, né? Vivendo de capoeira, trabalhando com a capoeira, segue lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, Viver de Capoeira. E para você ter acesso a todos os nossos vídeos e as nossas informações também que a gente tem para passar para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.